Eu quero te dar péssimas notícias. Para você que joga no quanto pior, melhor, eu quero te dizer que com Biden, com Netanyahu, com todo mundo, o ser humano nunca foi tão parcimonioso, tão bonzinho. Estou falando de termos geopolíticos. Eu não estou falando do seu vizinho. Eu não estou falando da sua rua. Eu não estou falando de nada pontual. Eu estou falando de um século. Um século onde a humanidade quadriplicou a sua população. Só para te dizer uma coisa, vocês levando como esteio, vocês já viram aqui, né? Vocês já viram, né? Eu faço questão de mostrar de novo. Tá? Eu faço questão de mostrar de novo aqui, vocês vão ver. Tá? O que eu tenho em cima da mesa, eu faço questão. Deixa eu só... Aquela sujeira, né? Sujeira é foda. Tá? O que eu tenho em cima da mesa é isso. Eu não tenho computador aberto, eu não tenho nada, o celular está ali só para falar com vocês. Isso aqui é a capela. Por que eu estou falando que é a capela? Porque eu estou vendendo, hoje, como eu falei, a live é minha. Então é o seguinte, eu quero dizer para vocês. O século XX quadriplicou a população do planeta Terra. O século XX fez algo que nunca se pensou na humanidade. Anacronicamente ao fato de ter 2 contendas mundiais com dezenas ou beirando a centena de milhão de mortos, nunca se viveu tanto. Nunca. Mesmo com a Big Pharma, mesmo com a conspiração, mesmo com tudo isso, nunca se viveu tanto. O ser humano, vocês sabem quanto tempo o ser humano levou, levando como referência, que a gente tem que criar um referencial. Ano 0, ano 1 da era cristã, ano 0. Roma, capital do Ocidente, pelo menos, né? Que Roma cai em 476 depois de Cristo. A humanidade tinha, calcula-se aproximadamente 500 milhões de habitantes. Éramos, neste planeta, nesta estranha bola azul, 1 bilhão de habitantes. 500 milhões de habitantes em ano 0. Você sabe quanto tempo levou para a humanidade dobrar, passar para 1 bilhão de habitantes? Nada mais, nada menos que 1.500 anos. Só em 1.500 a humanidade atinge a marca de 1 bilhão de habitantes. E aí vai galgando, 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 até a gente tem uma grande explosão. 1800 a 1900, século XIX. A população humana cresce 60%, algo nunca visto. Um bom treinamento, treino é treino, jogo é jogo. 1 bilhão de habitantes passa para 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Porque até ali a crescida era marromeno. Entramos no século XX, aí sim. Aí entra o profissionalismo em campo. O século XX, o nosso século, adentra o gramado. Tem até uma analogia dessa no meu Twitter, pode ir lá conferir no meu Twitter. E entra em campo. Em 100 anos, a população humana na Terra se multiplica por 4. Passamos de 1 bilhão e 600 milhões para 6 bilhões e alguma coisa. Mas o mais assustador de tudo, entre o ano 0 e o ano 1900, o ser humano andou entre os 32 e 34 anos de idade média. Em apenas um século, a expectativa de vida do ser humano dobra. A gente quadriplica de tamanho e dobra. Existe antes do século XX e depois do século XX. É o ano 0.
1900 é um ano zero de novo. É onde você reseta a humanidade. É onde tudo que você vê de tecnológico, de tecnologia, de avanço de verdade, não os primórdios do avanço, mas o avanço de verdade você vê ali. É quando o homem levanta o mais leve que o ar, pela primeira vez. Vários tentavam. Quem conseguiu foi Santos Dumont. Os Estados Unidos, como tentam dizer, que são os irmãos Wright, uma manipulação tosca de quem joga um avião com a catapulta. Com a catapulta, as pedras voavam, não precisava nem de motor. Primeiro a levantar o mais pesado que o ar. Eu digo que ele é o inventor do avião? Não. Ele é quem conseguiu o intento. Na época, várias pessoas tentavam no mundo, Louis Blériot, os próprios irmãos Wright, outros tantos, e Santos Dumont. E coube a esse genial mineiro, mestiço, meio francês, meio mestiço. E o que tem isso a ver com Henry Kissinger? Bem, o século XX, ele cria a governança bicameral. Nós temos uma cortina de ferro, vinda depois da Segunda Guerra Mundial, e temos uma área definida de cada lado. O que seria o mundo livre, propaganda deles, e o que seria a cortina de ferro, propaganda deles também. Henry Kissinger se destaca na política internacional dos Estados Unidos. Por quê? Porque nós estávamos na Guerra Fria. O outro lado não tinha querubim nem anjos, não. Era uma guerra. Errada, mas era uma guerra. E era uma guerra feita por pessoas com um nível de racionalidade. Porque, para quem não sabe, o ápice da política internacional comandada por Henry Kissinger, de uns Estados Unidos que não existem mais, de um planeta que não existe mais, de um século que morreu e deixou um legado para o século da frente, ver o que faz. Porque o século XX nos deu tudo. O século XX nos deu a condição de transformar o planeta Terra no Jardim do Éden. Vai dizer que se a gente quiser transformar isso aqui no Jardim do Éden, a gente não consegue. Pega todo o dinheiro militar do mundo, pega todo o dinheiro de contenda, pega todo o esforço militar do mundo e vamos fazer do planeta Terra um jardim. A gente não consegue? Tem certeza? Claro que consegue. Vamos controlar o mundo, vamos criar um sistema de governança único, uno das Nações Unidas, visando o bem da humanidade, visando o bem de todos os habitantes do planeta. Vamos, na minha mente, na nossa mente. O mundo não é assim. Pode ser que um dia chegue a isso, mas antes disso, tem que passar muita água embaixo da ponte. O orgulho, a empáfia, a arrogância que eu tinha com 30 anos, eu não tenho hoje com 60. A minha finitude, a própria maneira de enxergar a vida, me levou a isso. Mas eu era folgado, eu era arrogante, eu era prepotente, porque todo mundo é em algum segmento. Por quê? Porque era jovem, era bonito, era alto, era isso. Era. Estou feio, acabado agora. Mas dava um trato, tá? Dava alguma coisa. Tá? Então, se torna um bobo. Eu já fui bobo, todo mundo já foi. Com o tempo vem o conhecimento, vem a sabedoria e as perguntas que, graças a Deus, pelo menos eu posso responder. Para mim mesmo, eu me respondo. Estou certo? Estou errado? Pensa, Rubem. É isso que você quer? É para aí que você vai? Para e pensa. Mas a humanidade não faz assim. A humanidade vive em guerra. Não é uma guerra que eu escolhi, não é a guerra que eu pedi, não é a guerra de nada disso. Mas é uma guerra. Henry Kissinger é um eficientíssimo chanceler americano. Ele destruiu a América Latina. Ele não destruiu nenhum país da América Latina sem a concordância de como existem hoje no Brasil. Qual o meu papel? É muito fácil você chegar e falar: o Henry Kissinger foi um responsável pela morte de milhões. Todo mundo foi responsável pela morte de milhões, inclusive as pessoas que estavam na Terra, nesse lugar, se vendendo para terceiro, se prostituindo.
aceitando suborno, aceitando a invasão do seu território, aceitando toda essa narrativa. Porque a União Soviética, do outro lado, tinha um papel meio parecido. A Rússia ganha demais da União Soviética. O soft power russo, sino-russo, ou chinês e russo, é algo que não aconteceu na época da Guerra Fria. Inclusive, Henry Kissinger abre a fronteira com a China. Para foder a Rússia? Sim, claro, era uma guerra. Para quem não sabe, quem acabou com a guerra de Yom Kippur e salvou Israel foi Henry Kissinger e Andrei Gromyko. Não teve nada a ver com Leonid Brezhnev e nem teve nada a ver com Richard Nixon. Absolutamente. Quem decidiu foram eles, porque eles é que decidiam o mundo naquela época. O pessoal falava que eles, sem nenhuma conotação homossexual, né, que hoje está na moda esse lixo, dizem que ambos, para a reunião de cúpula, se preparavam como uma noiva se prepara para noite de núpcias, isso quando existia noite de núpcias. Então, eu não estou aqui para satanizar a figura de Henry Kissinger, absolutamente. Enaltecê-lo, sim. Sim, porque ele sempre foi crítico. Ele não faz parte, ele é parte dos Estados Unidos que morreu. Ele é parte do American Way of Life. Quem vem depois deles é que destrói efetivamente não só os Estados Unidos, como a Europa, como o mundo. Transforma isso aqui num lugar extremamente inseguro. Porque a Guerra Fria, com o relógio marcando 2 minutos, 10 minutos, 50 minutos, tá? Eu quero dizer que é o seguinte, eles sempre tiveram as rédeas do controle de tudo. Os encontros de cúpula por trás existiam sempre. Sempre. Existia uma guerra surda pela frente? Existia. Existiam batalhas no mundo? Existiam. Existiam guerras? Sim. O mundo não é um lugar seguro para se viver? Não, definitivamente não. O mundo é uma eterna baixada. O mundo parece uma extensão do Rio de Janeiro, nos piores momentos, tá? Na sua periferia. O mundo é assim. Se você não gosta, Elon Musk está aí, ele de vez em quando faz uns torneios aí e oferece passagem para o além, para quem, para lá de onde vier os mortos, para qualquer lugar. Você vai, funda a sua nova condição, vai para lá. Se você é ANCAP e não gosta de pagar imposto, deserto de Saara, Libéria, Haiti, eu tenho tantos lugares maravilhosos para você ir.